Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Nossa mensagem de hoje é de número 101 e está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. O título da mensagem é Resiste à tentação. Resiste à tentação. A tentação existe, é uma realidade. Lembramos daquele velho exemplo, não é? Uma pessoa que seja alcoólatra, ela vai ter uma fraqueza, o álcool. Então, toda vez que ela vir um copo de bebida alcoólica, ela vai se sentir tentado. Essa tentação vem por causa da fraqueza. As tentações só existem diante das nossas fraquezas. O que é tentação para um pode não ser para outro, na medida em que o outro pode estar fortalecido naquela situação. Então, a situação não apresentará nenhuma tentação. Quando sabemos de algo, de uma novidade, então tem aquelas pessoas que têm aquela tentação de passar adiante, de ser, não é? De não ser um bom confidente. Então, só vão ceder ao espírito da fofoca aqueles que estiverem com essa dificuldade moral ainda dentro de si. Não é? Aqueles que já não, que sabem guardar, que não mandam adiante a vida alheia, então já não é uma tentação quando se sabe de algo. Mas como? Tinha até uma novela que ela coçava a língua quando sabia da vida de alguma coisa da vida de alguém, porque ela queria levar a informação para adiante, não é? Fofoca. Então, temos que bem-aventurado o homem que sofre a tentação, é o que diz o versículo. O título, então, nos diz algo mais, né? Bem-aventurado o homem que sofre a tentação e que resiste à tentação. Porque sofrer a tentação, todos nós sofremos, já que todos nós temos as nossas fraquezas. Mas a questão da bem-aventurança não está em sofrer a tentação, e sim em, sofrendo a tentação, resistir a ela. Então, vamos ver o que Emmanuel tem a nos dizer. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, ou seja, enquanto ainda nós estivermos como espíritos imperfeitos, ainda com uma grande parcela de inferioridade em nós por causa disso, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Lembrando aquelas palavras de Paulo, não é? O bem que quero não faço, o mal que não quero, isso sim eu faço. Esse tipo de conflito. Mormente quer dizer ainda mais, né? Mormente na esfera carnal, quer dizer, ainda mais na esfera carnal, quer dizer, quando estamos encarnados, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, ou seja, toda vez que estamos aqui diante das nossas provas, né, dos recursos que a providência divina nos oferece, devemos esperar, quando estamos bem empenhados, não é? Bem, vamos dizer assim, animados à execução do bem. Devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Exatamente como estamos querendo marcar em nós novos aspectos morais mais enobrecidos, sublimados, superiores. Ora, para nós consolidarmos isto em nós, precisamos o quê? Praticar. Então, quando
quando estamos realmente assim, decididos e animados, aí a providência manda mesmo. Diz assim, quer ficar bom nisso? Vamos lá, demorou, vamos trabalhar. E nós começamos então a sermos defrontados pelas situações que exatamente vão bater lá nos nossos pontos fracos para podermos o quê? Transformá-los em pontos fortes. Substituirmos a fraqueza moral pela força moral, o vício pela virtude. Isso só se dá com a prática, exercitando trabalho e tempo, trabalho e tempo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Então, estamos hoje querendo, agora eu quero ser uma pessoa boa, agora eu quero fazer o bem, eu quero seguir Jesus, seguir suas lições. Estamos assim há alguns anos, talvez um século, mais. Mas quantos séculos nas sombras nós estivemos determinados? Então, vamos dizer até que tenhamos uns 4 séculos aí já empenhados no bem. E quantos lá investindo na sombra? Então, contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Eu falei séculos, mas não quis pesar, mas ele mesmo falou, não é? Milênios de sombra. Antepondo-se-nos à mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. Então agora, graças a Deus, já estamos querendo o bem, já queremos construir moralmente, nos elevar, nos iluminarmos. Mas foram séculos e séculos aí em que nos comprazíamos na inferioridade, comprazíamos no erro, em que aquele diz e configura na palavra mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, misturado, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Essas tentações vêm porque nós temos aqueles padrões mentais desses séculos e séculos, os condicionamentos mentais que precisam ser desconstruídos. E nós ficamos diante assim, eu tenho que agora ficar calmo. Mas aquilo bate ali no que há muito tempo, há muitos séculos, quando batia ali, eu me ficava possesso. Mas hoje eu quero ficar zen, hoje eu não quero me alterar. Isso corta por dentro, né? Porque vem aquela vontade de virar um leão e a gente precisa ser aquele leão domado, não é? Aquele animal não animalizado, mas, na verdade, passarmos dos instintos animalizados para realmente uma criatura que faz jus a pertencer à espécie humana, né? Já sem esses traços de animalidade, esses ímpetos, de vez em quando se prestarmos atenção, dá até para ouvir um rosnadinho lá dentro da gente. É por isso, então, repetindo, que de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado para vencer os dragões da animalidade, olha lá, animalidade, que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, quer dizer, a gente acha, estou preparado, eu não vou me exaltar, eu não vou me irritar, eu não vou me impacientar. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiar da batalha. Aí vem aquela fé, sobe aqui. Aí, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Às vezes eu até chego a ficar... Aí você fala alto e vou
Não, deixa pra lá. Não, deixa pra lá. Não foi nada, não. Difícil isso, não é? Porfiar da batalha, porque é todo dia, é todo dia. Porque é o padrão mental antigo, né? Então, para nós mudarmos, isso nos exige. Mas a providência divina, muito amorosamente, está sempre lá nos oferecendo os exercícios. Claro, portanto, nos diz Emmanuel, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas. É claro, continuamos nós depois da morte. Mesmo aqui, lá ainda com os nossos conflitos. Então, nem mesmo a sepultura nos exonera, nos livra dos atritos com as trevas, porque afinal, onde estão? Somos o mesmo, estávamos com trevas aqui, desencarnamos, ainda continua. O que tiver ainda aqui de ruim vai ficar. Cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Exato. Só a morte da imperfeição em nós livra-nos delas, livrar-nos-á delas. Delas quem? Das trevas. Estão dentro de nós. E aí, se houverem trevas fora de nós, vai criar o quê? Sintonia. E aí é que vem a tentação. Aí é que pode vir um arrastamento. Na medida em que eu me livro através desse trabalho, que a providência também nos ajuda a, vamos dizer assim, a nos dedicarmos a ele, é que vamos debelando esse mal, essas trevas em nós, e um dia, ao nos livrarmos delas, dentro de nós não teremos mais a sintonia com as trevas exteriores. Sendo assim, não haverá mais o quê? Tentações. Olha que maravilha. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Olha, realização parcial do bem é realização parcial da luz. Ou seja, se é parcial da luz, no outro lugar, no restante tem o quê? Sombra. Então, enquanto tivermos sombras, enquanto tivermos trevas em nós, treva é o quê? A ausência de luz. E ficarmos assim, contemporizando com o erro, mas eu tenho que fazer isso mesmo, né? Porque fulano me irritou, eu fui lá, virei a mesa. Enquanto for isto, eu sou só bom até a página 2, porque depois se pesar muito, muito no meu calo, acabou, não vou ser mais vozinha não. Chega, acabou. Aí pronto. Lá estamos nós de novo, cedendo à tentação. A única forma de não ter mais tentação é terminarmos com as trevas em nós. E isso nós sabemos que é apenas deixando de fazer escolhas que estejam não concordantes com a lei de Deus, né? Na medida em que fizermos escolhas que estão lá, é o que Jesus falou, é o que Jesus falou, é o que Jesus falou, aí acabaram as trevas, acabaram as tentações, e cadê? Nem estamos mais no planeta Terra, né? Para ver. Não é difícil, cá estamos todos. E é importante que estejamos conscientes desse nosso estágio, a fim de aproveitarmos mais ainda a oportunidade que temos agora na nossa encarnação. Não é fantástico? Fantástico. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Não é uma luzinha, não. Plena luz. Aí também estaremos livres. Enquanto isto não acontece, precisamos estar o quê? Vigilantes. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, nos disse o mestre. Isso aqui é a máxima que eu trago de assim outro também. Vigiemos e oremos para não cairmos em tentação. Por quê? Porque é fácil. É padrão antigo. A gente tem que estar muito atento para não dizer, fiz outra vez. Não era para ter feito. Não era para ter falado. Já foi.
Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos, se bem sofremos esse gênero de lutas, ou seja, as tentações, contato com as situações que a gente queria ceder. Exatamente por isso que é tentação, a gente quer ceder, a gente, olha, até queria fazer isso, mas não é mais o que eu desejo para mim como espírito imortal, não é? Então eu preciso ficar atento a não ceder, e isso que vai me garantir superação das sombras interiores. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, claro, né? Estamos ainda na condição de espíritos imperfeitos, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o, esse sentimento menos aprimorado, aprimorando-o, melhorando-o pouco a pouco, à custa do esforço próprio. Olha, bota esforço nisso. Não gritar, não se aborrecer, não se magoar, não se queixar, tudo isso. À custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes, ou seja, passivos. Que não nos entreguemos, que vamos colocar um limite. Não vai ser assim não. Tem pessoas que simplesmente, muitas vezes nós, se não estivermos vigilantes e em oração, entregamos de bandeja e caímos assim. Às vezes nem caímos, nos jogamos no chão moral, né? À custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes, ou seja, passivos, às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Olha, nos convertermos em vivos instrumentos do mal para quem? Para nós mesmos, na medida em que caímos moralmente. Existe quem ainda quer isto? Ainda existem os nossos irmãozinhos aí, né? Alguns nós percebemos encarnados, mas muitos aí desencarnados que vão buscar o quê? Sintonia. Eles vêm com as sombras deles, buscando as nossas, para através da sintonia conseguir nos induzir ao erro e ao mal. Que não vão conseguir nos induzir se nós estivermos atentos e fortalecidos naquele que estamos decididos a seguir. Cadê Jesus? Ah, lá Jesus. O que ele está falando? Que eu devo ser calmo, paciente, confiar em Deus. Deus é Pai. Estarmos atentos. Por quê? Aí a nuvem de testemunhas. Mas só seremos realmente... Porque tem pessoas que põem na conta a queda, na conta do espírito que está lá tentando induzir o outro. Mas ele não vai conseguir induzir nada se eu não estiver dando sintonia para ele, não é? Então, na verdade, a responsabilidade só tem uma pessoa responsável pela minha queda. Só uma. Essa pessoa sou eu. Eu sou responsável pela minha queda. O outro só se aproveitou de uma situação que eu mesmo permiti que acontecesse, não é? Muito bem. Resiste à tentação. Vigiai e orai. Estão aí as forças da resistência. As forças da resistência. Vigilância e oração. Assim resistiremos. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção da reencarnação, pelas situações que nos chegam buscando em nós o melhor. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos
a fim de que as nossas próprias sombras não sejam para nós motivo de tropeço, motivo de queda. Fortalece-nos, Senhor, na nossa vigilância. Ajuda-nos, Jesus, a nos lembrarmos da prece. Abençoa ainda, querido Mestre, o nosso anjo guardião. Abençoa nossos esforços, Senhor Jesus. Abençoa nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Abençoa nossas famílias, lares e afetos, Senhor Jesus. Abençoa igualmente a todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento, onde quer que se encontrem, estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos, Jesus amado, estejam sempre em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.